Nós oferecemos sempre esse momento para Jesus de Nazaré, né? Que é o nosso guia e modelo, aquele por quem nós estamos aqui reunidos. Porque eu lembro sempre aquela passagem do Evangelho de Jesus, que já em Atos dos Apóstolos, Pedro, junto com Filipe e com João, decide ir ao templo de Jerusalém. Já tinha passado o drama do Gólgota, Jesus já tinha retornado em definitiva à prática espiritual, e Pedro caminhando em direção ao templo, quando chega nas escadarias da porta de Salomão, um homem assentado à escada, ele pede, né? Dai-me uma esmola, pelo amor de Deus. E Pedro olha para João e para Filipe e fala, quando pede em nome de Deus, não tem como recusar, nem que seja uma palavra. E Pedro diz, não trago comigo nem ouro nem prata, e de mim mesmo nada tenho para dar. Mas aquele a quem sirvo, Jesus de Nazaré, esse tem. Dai-me a mão, levanta-te e anda. E o homem levantou e andou. E aquilo foi de tamanho assombro em Jerusalém, que as pessoas colocavam os doentes à rua para que a sombra de Pedro os curasse. Então, nós viemos também em busca dessa sombra de Pedro, né, desse apóstolo de Jesus, que ele nos ensinou pela perseverança da fé, a certeza de que o amparo nos chegará. Não no nosso tempo, não no nosso momento. Porque eu costumo dizer que a coisa mais difícil para eu aprender à luz do Evangelho é não ter controle sobre nada. Saímos da casa do Vanderlei, que é meu irmão, meu amigo, né? O Vanderlei, eu costumo dizer, ele é o responsável, né, Wilson? De eu estar aqui em Maricá, já há 10 anos vindo aqui em Maricá fazer palestra, né, que eu sou lá do bairro de Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, mas eu sempre digo que eu já acordo com o pezinho em Maricá, né? Porque a gente já tem o carinho e a amizade. Mas eu sempre costumo dizer que nós estávamos na casa do Vanderlei para vir para cá e nós achamos que temos o controle do tempo, o controle do horário, né? Não, vamos chegar lá com um tempo razoável, né? Porque desculpa, eu tenho que demonstrar uma fragilidade minha, eu adoro fofocar com o Wilson. Eu só tenho outro Wilson aqui, né? Não falou que era segredo. Quando avisa que é segredo, a gente faz um exercício sobre-humano para manter o seu não falou nada. Eu não queria que o Romit estivesse aqui, que aí era o trio desternura. Então nós queríamos chegar aqui mais cedo, mas sempre nós não temos o controle de nada. E quando a gente tem consciência, à luz do Evangelho de Jesus, que nós não temos o controle, começa a diminuir algo que é muito comum nos tempos atuais, que é a tal da ansiedade. Sabe? Aquela agonia de querermos fazer algo que não está aí em nossas mãos, a possibilidade da realização, e aí a gente ouve, né, como Paulo, muitas das vezes nas suas viagens de divulgação, ele falava que agora estou na mão do Cristo. E o personagem inigualável de Francisco de Assis, também passando por uma experiência, ele caminhando lá pela Úmbria, uma região, na época do inverno, muito castigada pelo frio, e ele andando com mais 2 companheiros pelas regiões gélidas da Hungria, eles veem ao longe, e caso a gente sabe, né, que Francisco de Assis andava de chinelas, com uma única túnica, né? Não tinha nada de casaquinho, não, toquinha, gorrinho, não tinha não. Era para cara e coragem. E eles andando e visualizaram ao longe uma construção. E um dos irmãos falou, Francisco, estamos salvos. Já achamos uma casa, né? Sem imensidão do frio, e os 3 foram para lá caminhando. Quando chegaram o troço, bora aquela alegria, era um convento. Aí, bora que é tudo festa. Aí um dos irmãos bateu lá na porta, aí veio uma irmã, uma freira, abriu a portiola assim, pois não, nós somos nós, estamos com Francisco de Assis aqui, viemos pedir abrigo. Aí a irmã falou assim, Francisco de Assis, aqui, nessa lonjura, esse frio danado, fechou a porta e entrou. Aí o Francisco, ela nos deixou aqui ao léu. Aí diz
diz a narrativa que Francisco tirou a bata que ele usava e começou a dançar no gelo, no frio, naquela região cheia de neve. E aí falaram, enlouqueceu, o pai Francisco enlouqueceu. Aí o pai Francisco, bota a bata, está muito frio. Ele falou, meu filho, agora estamos 100% nas mãos de Deus. Se for a vontade do Pai que perecemos aqui nesse frio, nada poderá sobrepor-se à sua vontade. Mas se não for, o socorro virá. A freira certamente entrou, chegou lá para a madre, falou, maluco lá, falando que era dia feira. Ela, minha filha, maluca, não bateu a porta de Deus, você tem que abrir. E quando chegou lá, a madre abriu a porta e os três foram acolhidos. Quando de nós teria essa certeza absoluta do cuidado de Deus nos momentos de maior desespero, de maior angústia? Mas para reforçar esse momento, nós lembramos também da narrativa de Lucas, no seu Evangelho, se eu não me engano, é capítulo 23, não tenho certeza, que ele narra que Jesus, estando lá no Getsemane, naqueles momentos de orações finais, onde ele sabia que seria preso e passaria por todas aquelas situações de dor, Lucas narra, e ele, na sua agonia, orou. E eu pergunto, o que Evaldo faz quando na sua agonia? Será que eu entro em oração pedindo a Deus que conforte o meu coração? Ou eu me desespero? Ou eu questiono, por que eu, Deus? Por que eu estou sofrendo? Que mal eu fiz a Deus? Não é? Isso são afirmações completamente absurdas. Por quê? Porque jamais poderemos fazer algo, qualquer atitude que atinja Deus. Não há possibilidade da criatura atingir o Criador. Porque Jesus que fala para a gente, ensinando-nos, né? Se pecares contra o Pai, terás perdão. Se pecar contra o Filho, terás perdão. Mas pecar contra o Espírito Santo, Luciana, não terá perdão. E quem é o tal do Espírito Santo? É aquele que nós irmãos evangélicos entendem como sendo o responsável por toda a manifestação de elevação. Ou será que os nossos irmãos católicos se entendem que é a terceira pessoa da Trindade? Mas quem será o Espírito Santo? Emmanuel fala para a gente, comentando essa passagem, lá no Pão Nosso, ele fala o quê? Que o Espírito Santo é representado por toda a criação divina. Toda a criação divina. Então, a partir de hoje, sabemos, principalmente as meninas, né, que matar barata é crime. É criação de Deus, não é? Não é criação de Deus? Não é? Então, mata barata. É crime. Tá bom? Matar mosquito também. Passa repelente, que ele não gosta de você, vai embora, fica na paz de Deus, a consciência não pega. Porque quando você age contra uma criação de Deus, aí não tem perdão, por quê? Porque é necessário o refazimento daquele quadro. Sabe, naquela frase tão abençoada do pedir perdão, sabe? Pedir perdão, o que é pedir o perdão? É o comprometimento de não repetir aquele erro. Eu gosto sempre de lembrar que na origem das palavras, principalmente contidas no Evangelho, que são todas, o Evangelho só tem anotações em grego, não tem anotações em hebraico, aramaico, e pasme, nem em inglês tem originais. Os originais mais recentes do Evangelho, data do século IV, estão em grego. E para o grego, o sentido da palavra arrependimento, Wilson, é olhar para trás. Por quê? Porque se você se arrependeu de qualquer atitude, você tem que se preservar, olhando para trás, de não repetir aquela ação. Então o seu arrependimento se torna sincero. Por isso disse o mestre que os arrependidos são os que se salvam. Assim como também a palavra perdão tem por sua origem olhar para frente. Por quê? Porque quando você perdoa qualquer ato, aquele sentimento sai do seu coração. Não pode fazer como muitas das vezes nós fazemos: eu perdoo, mas não quero ver nem pintado de ouro na minha frente. Se passar a mesma calçada, eu mudo. Isso não é perdão. Isso é tentar negociar com a nossa consciência diante do nosso comprometimento.
Por quê? Porque o nosso benfeitor André Luiz, ele diz para a gente no livro Coragem, uma frase que ele diz que a partir do momento que se tem 5 minutos de conhecimento do Evangelho de Jesus, somos responsáveis pelas nossas mudanças íntimas. 5 minutos. Então, nessa existência, eu divido com vocês que estamos todos altamente comprometidos com o Evangelho na sua aplicação íntima. Não é na palavra, não. Não é na palavra, não. Porque falar do Evangelho, todos nós que aqui estamos, contando também o plano espiritual, já fazemos isso, já falamos do Evangelho há centenas de existências. A nossa dificuldade é a prática do Evangelho. É quando Jesus fala assim para a gente: se quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Negar a mim mesmo é o que? É abandonar o meu orgulho, a minha vaidade, a minha prepotência. Eu quero assim, comigo é assim. É um negar a si mesmo. Tomar a sua cruz é o que? Entender que Deus, sendo infinitamente bom, justo e misericordioso, tudo que eu enfrento na minha existência tem um produto final, que é a vontade de Deus, que é tranquilizar o meu coração. Então, negar a mim mesmo é o quê? É entender, tomar a cruz é entender que, embora eu possa sofrer uma injustiça, Wilson, eu jamais vou ser injustiçado. É a afirmação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde o benfeitor José, o Espírito Protetor, ele fala que todas as oportunidades que nos são oferecidas de diminuir o nosso orgulho são oportunidades de renovação. Eu costumo falar, sabe, Luciano, que na casa espírita não dá para florear pavão. Sabe? Não dá. Júlio, você é tão bom. Então, Deus é o motivo, deixou tu encarnado aqui. Porque Jesus fala, né, que os bons já pertencem ao Pai que está no céu. Se tu está encarnado, Júlio, tira essa ilusão da bondade. Sabe? Porque também, de novo, André Luiz fala assim para a gente: busque a verdade antes que ela te surpreenda. E podem ter certeza, ao desencarnarmos, seremos surpreendidos por uma verdade irrefutável. Primeiro, que a morte não existe. Segundo, que olha só que bacana aí, eu aprendi essa semana, que todas as nossas mensagens de WhatsApp vai passar no telão. Aquelas que se apagou, que achou que ninguém deu. Olha que maravilha, né? Não dá uma paz de coração isso? Tá não? Outra coisa, isso para mim, outra novidade legal. Tem mais uma, legal. Sabe o que nós não teremos quando retornar à espiritualidade? Celular. Graças a Deus. Não, boba. Não é não. Porque você, quando vai sair para qualquer atividade, tem celular em casa, o que você faz? Vai na parte de Deus, quando chegar de noite eu vejo, assim. É uma paz. Mas aí fica doido, deu dia com o pezinho, querendo voltar em casa para pegar o bendito, né? Porque vai que meu filho, meu marido, minha esposa, minha mãe, meu pai queiram falar comigo. E eu lembro que quando eu era jovem, eu já fui jovem. Bota tempo, fui. Uma vez eu mostrei a foto minha, Luciana, com o meu neto, né? Ele hoje está com 13 anos, ele estava com 8. Eu mostrei uma foto, já era tagarela, né? Aí lá na minha casa de origem, eu falando lá, e ele falou assim, eu falei assim, aqui eu vou. Ele, tá ruim, você nunca teve cabelo preto? Eu já nasceu com cabelo branco, vou. Eu falei, obrigado pela informação. Então, mas quando eu era jovem, né, a minha grande preocupação é o quê? Que eu ia sair de casa para ir para o colégio e tinha que voltar. E você sabe que eu nunca cheguei em casa da minha mãe ansiosa para saber onde eu estava? Os nossos filhos, nossos netos, hoje que saem de casa, chega num ponto do ônibus e não dá notícia, onde estão, e a gente quer morrer do coração, e passa 50 mensagens para eles que eles não, tira aquela marcação de visualização para a gente não saber que eles visualizaram, mas isso dá uma paz de coração para a gente, não é problema nenhum. Pode esquecer o celular em casa, não tem problema, não pode? Desde que os filhos estejam com a gente, o marido, a esposa, o pai e a mãe, a gente vai tranquilo sem celular para qualquer lugar. Faltou um elemento, o celular faz uma falta danada. Por que isso?
Porque a nossa dificuldade é porque queremos ter controle de tudo. E lá no exemplo de Francisco de Assis, a gente aprende que a gente não tem controle. A gente aprende que nós temos que confiar muito mais na bondade infinita de Deus do que na nossa certeza. Sabe? Pode marcar o tempo, começar a palestra agora. É 9h30. Não, não é sábado, gente, ninguém trabalha, né? Esticadinho, coisa baixa. O tema de hoje está lá no capítulo 11, Wilson fica comigo. Tudo bem, parceiro. Eu Alvira também. Tá bom. Porque senão o Wilson não leva ela embora, ela vai ter que ficar, né, Alvira? O tema de hoje está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Eu já acho que isso é uma complicação. Porque para eu amar o próximo, eu tenho que me amar. E quantas vezes eu dou demonstrações claras que não me amo? Quando eu permito que o meu orgulho e a minha vaidade falem mais alto do que a minha necessidade. Sabe? Quando eu ofereço condições de que reconhecer o meu erro, ele seria uma ação muito mais prudente do que a síndrome da Gabriela. Conhece a síndrome da Gabriela? Nasci assim, cresci assim, vou desencarnar assim, vai voltar para um umbral assim. É fácil. Ou a gente muda, ou a gente se muda. A proposta do Evangelho de amar ao próximo como a si mesmo, porque amar o próximo já é complicado. A gente sabe disso, tem muita dificuldade. Não é isso? Muita dificuldade de amar o próximo. Não é isso? Muita dificuldade de amar o próximo. E quando o parâmetro é a mim mesmo, então eu tenho que começar a renovar os meus entendimentos acerca de como eu posso me amar. O que eu devo fazer para demonstrar esse amor? O que eu devo fazer para nós que estamos no plano material? O quanto eu estou cuidando desse corpo que o Senhor Deus me favoreceu e nós não temos a menor percepção de quão é trabalhoso a oportunidade de encarnar no plano físico. Certa vez perguntaram, um jovem chegou perto do Chico e falou assim: Chico, eu vou deixar isso para outra existência. Aí o Chico falou assim: meu filho, você tem certeza que vai ter? Primeiro ponto. Segundo, se levarmos em consideração que o seu Emmanuel fala para a gente, no Caminho da Luz, que apenas 1/3 da humanidade envolvida com o planeta Terra está encarnado, ou seja, se hoje temos, arredondando 8 bilhões de pessoas no planeta, teríamos aproximadamente mais 16 bilhões na espiritualidade. E será que esses 8 bilhões vão topar cada um dos 8 bilhões? Ou seja, a proporção da ONU é de que é cerca de 50,8% de mulheres e 49,2% de homens encarnados. Então, será que 50% das mulheres topariam ter ao menos 3 filhos para que a gente garanta um retorno ao corpo físico numa próxima oportunidade? Eu tenho biologicamente 4 filhas, mas algumas que a doutrina me deu, né? Uma sentada ali gravando, o Chaveirinho reencarnou. É, 12. Não, mas biológico eu tenho 4, mas de coração, minha filha, já perdi a conta. Perdi a conta. Mas aí, se eu for contar pelas minhas filhas biológicas, pai, é 1 neto só que eu vou te dar e acabou. Então, quer dizer, já estou perdendo conta das 3 reencarnações. Então, nesse caso, como diz Chico, não esperem que tenha oportunidade na outra existência, não. Começa essa agora. Começa na oportunidade de dar uma mudança íntima agora. Então, é amar ao próximo como a si mesmo, nesse propósito de mudança. E eu queria trazer para todos nós, o título, como a Luciana falou, é o mandamento maior. E está no item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma citação de Jesus, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do versículo 34 a 40, e diz assim: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, já leram isso? Beleza. Reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Quem já leu essa parte do Evangelho? Muitos de nós, né? Agora, o que Jesus fez para tapar a boca dos saduceus? Está aqui no início do tópico, né? Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, o que Jesus fez? Eu sou curioso, né? Aí eu fui lá para o Evangelho, no livro de Mateus, né? Lá no capítulo 22, aí eu fui anteceder o versículo 33, 32, 31, 29, 28. O que está lá nesse versículo lá que Jesus tapou a boca dos saduceus? A época de Jesus, as duas maiores correntes dentro do judaísmo eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus, grande maioria, mas os saduceus, eles eram homens muito influentes na comunidade. A diferença entre os dois: os fariseus aceitavam a reencarnação no termo ressurreição, e os saduceus não, morreu, acabou, e novas experiências são dadas a partir da criação de novos espíritos. São muitas teorias que muitas pessoas têm até o dia de hoje. Então, qual foi a proposta do saduceu? Um sacerdote saduceu perguntou assim para Jesus: mestre, havia uma mulher casada e que o marido morreu e não lhe deixou filhos. Manda a lei que o seu irmão case com ela para dar descendente ao que morreu, porque os filhos que nascessem dela, mesmo que com outro irmão, seriam filhos do primeiro marido. E assim sucedeu que o segundo também morreu, e casou-se com o terceiro, que também morreu. Aí começa a história da viúva negra. Lembra da história da viúva negra? Deve ter começado aí. E aí diz o sacerdote: assim sucederam-se com os 7 filhos daquela casa, que casaram com ela, e os 7 morreram, não deixando descendentes, não deixando filhos. No juízo, ou seja, na vida espiritual, eles não acreditavam quem será o marido dela. Olha o confusamento, né? Desencarna, a mulher tem 7 maridos, todo irmão, e ela não crê, né? Aí Jesus fala assim: hipócritas, por que me tentais? Porque na vida espiritual não se casa nem se dá em casamento. Então, aqueles que acham que quando desencarnarem vão continuar perseguindo a mulher, estão enganados. Tá bom? Porque está lá, né? Até que a morte se separe, já desencarnou, não tem essa, não. Segue teu rumo em paz, não se preocupa. Então, quando Jesus dá essa resposta para os saduceus, dizendo já que eles queriam fazer uma pegadinha com Jesus, que na vida espiritual, e isso se aplica a nós, não se casa nem se dá em casamento. Em que situação, Luciano? Não fique preocupado achando que seu marido vai embora e nunca mais vai ver. Tá bom? Que situação? Não se casa e não se dá casamento no aspecto da aplicação do corpo físico para a ação sexual. Porque a união do casal é a união de almas, de seres e não de corpos. Então, se você tem uma relação com o seu marido, com a sua esposa, seu companheiro ou sua companheira, aqui no plano material, honesta, sincera, essa amizade, esse bem-querer nos acompanhará no plano espiritual até a hora que cada um tome rumos que sejam necessários para o seu progresso. Então, quando Jesus tapa a boca dos saduceus, Jesus está dizendo que a visão nossa da vida espiritual ainda está extremamente materializada. Porque a gente ainda acha que é meu marido, minha mulher, meus filhos. Aí fala assim: não posso falar que é minha casa porque eu desencarnei, espírito me de casa. Não, minha casa não é não, meu carro também não. Ela vai destruir o meu carro, gente, agora não estou lá para defender o bichinho. A gente começa a fazer a análise da nossa relação quando retornarmos ao plano espiritual, voltado para a coisa material. E aí o que é mais importante no nosso entendimento, não nesse momento? O que é mais importante? Eu sou um corpo que tem um espírito ou sou um espírito que tem um corpo? Qual é a nossa realidade?
Quem aqui acredita que tem um espírito? Levanta a mão. Vou pegar tudo aqui. Compraram onde o espírito de vocês? Vocês não têm um espírito, vocês são um espírito. E nós temos que mudar essa interpretação, essa temática. Por quê? Porque quando eu digo que eu tenho um espírito, eu digo que é algo exterior a mim. Agora, quando eu falo que eu sou um espírito, que, por exemplo, tem pessoas que falam assim, essa noite eu dormi, o meu espírito foi num lugar esquisito, como se fosse uma terceira pessoa. E não é. Quem foi no lugar esquisito? Eu. Quem sou eu? O espírito que habita esse corpo físico, que um dia irá se desfazer na Terra como a ordem natural das coisas. Então, enquanto eu não mudar esse entendimento, eu ainda acredito que o plano espiritual é reflexo do plano material, quando é o oposto. Quando é o plano material que é um reflexo pálido, imperfeito do plano espiritual. Haja vista, vocês lembram, quem leu o Nosso Lar? Você está lembrando, ler Nosso Lar é feio, né, gente? Passa vergonha, né? Mas quando a gente pega lá o Nosso Lar, que André Luiz está nas câmeras de retificação, naquele trabalho incansável e amoroso dele, de gostar de estar naquela atividade, aí chega um irmão e fala assim, André, olha, a dona Laura está lhe chamando nesse aparelho aqui, porque tu não voltou para casa, já está 50 horas trabalhando direto. Aí André falou assim, eu vou lá para atender. Não vou, é aqui. Já tinha chamada de vídeo no Nosso Lar. Em 1943, que o livro foi editado. Mas a produção dele é de 1939. Então, em 1939 já tinha até laptop. Como é que esse povinho nosso aqui encarnado está atrasado, né? Muito atrasado. Então, a nossa visão não pode mais ser de que nós, que estamos no plano material, temos mais possibilidade de realização do que aqueles que estão no plano espiritual. A contar de que, para o plano espiritual, as paredes inexistem. Nós estamos num grande anfiteatro, aonde minguados seres encarnados, que somos nós, estamos aqui assistindo uma palestra de um benfeitor que eu tento reproduzir paridamente a opinião dele. Paridamente. Porque André Luiz fala isso para a gente nas suas obras, que há mensagens, em Nosso Lar ainda, a palestra da ministra Veneranda, lembra? Que André Luiz tenta reproduzir o que ela fala sobre o pensamento. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa palestra da ministra Veneranda, é que ela, fazendo a exposição acerca do pensamento e das consequências dos nossos pensamentos desvairados, sem um rumo certo, ela está falando sobre a consistência do pensamento e ela para de falar e vai embora. Aí André falou assim, não, acabou. Aí Narcisa fala assim, André, a nossa ministra nos esclarece, quem iniciou o processo de evangelização foi Jesus. Ninguém tem direito à palavra final. E quantas vezes a gente na casa espírita quer ter a palavra final? É do meu jeito. Então não é casa espírita, é casa material. Não é? A casa não tem por objetivo seguir a orientação do plano espiritual e abriga o nome de um espírito que, embora não seja efetivamente André Luiz, mas o que ele representa para a gente, um espírito de uma grande envergadura que propõe o quê? O nosso esclarecimento ou seguimos como se fosse um bando de bois. A proposta é seguir o esclarecimento que nos é dado pelo plano espiritual, a ponto de eu tenho o maior carinho e eu considero isso meu irmão, mas ele não é detentor da verdade absoluta. Quem é o detentor da verdade absoluta? Apenas, unicamente, Deus. Eu gosto sempre de lembrar a passagem do Evangelho que Jesus estava à frente de Pilatos, já no processo final de julgamento, e Pilatos fala assim para Jesus, sabes que eu tenho o poder de te absolver e te condenar. Aí Jesus nos dá uma exemplificação da nossa conduta diante da autoridade física, do plano material. Jesus fala assim para Pilatos, nenhum poder teria sobre mim se não fosse dado pelo Pai que está no céu. Tá? Derrubou a arrogância de Pilatos em relação à possibilidade. O que Jesus está falando? Nada que acontecer comigo será diferente daquilo que Deus planejou.
Nada, sabe? Porque o mestre fala que nem uma folha cai da árvore que não esteja ali à vontade de Deus. Então por que as dificuldades que eu enfrento no plano físico, Deus esqueceu de mim? Aí, Pilatos, não satisfeito, falou assim: de que te acusam? Jesus dá uma espetada, sabe, Luciano, que eu acho sensacional. Jesus fala assim: falei no templo, nas sinagogas e nos campos. Todo homem de bem ouviu a minha palavra. Tu ouviu a palavra de Jesus? Não, a gente não é homem de bem, então. Né? Jesus já disse para Pilatos: irmão, olha só, isso que eu tinha para dizer, tu não ouviu, a responsabilidade não é minha, você que não estava lá no lugar certo na hora certa. Né? Todo homem de bem ouviu a minha palavra, e só a verdade eu disse. Aí Pilatos questiona: o que é a verdade? Sabe qual foi a resposta de Jesus? A mesma de vocês: o silêncio. Porque a verdade do Cristo está extremamente, absurdamente distante do que eu entendo como verdade, mas eu quero impor a minha verdade sobre você. Você não tem direito de ter uma verdade diferente da minha. E a proposta da doutrina espírita é o quê? É o nosso conformismo ou o nosso progresso? O senhor Allan Kardec fala para a gente em Obras Póstumas que a doutrina espírita, eu sei que alguém não vai gostar, mas eu vou dizer a palavra de Kardec, que a doutrina espírita não é salvacionista. Se está pensando para aqui, vim aqui para Calófia, para ouvir palestra pública, tomar um passe, água fluidificada e meus problemas acabaram, isso é a Organização Tabajara. Lembra daquele programa? Organização, seus problemas acabaram? Não. A proposta da doutrina espírita é eu vir aqui na Calófia, ouvir uma palestra, tomar um passe, beber água fluídica e propor a minha reforma moral. Propor a minha reforma moral. Então a doutrina espírita ela não é salvacionista, ela é progressista. Porque o que ontem satisfazia os meus interesses, a partir do momento que eu começo a transitar dentro da proposta que a doutrina me esclarece, eu começo a entender que o que me satisfazia hoje já não me completa mais. Sabe? Para nós, né? Quantas vezes, eu não vou falar de vocês que eu não sei, mas quantas vezes eu deixei de ir para a reunião pública para tomar uma cervejinha para os colegas no bar? Quantas vezes? Está errado, Walter? Não. Cada um tem o direito à sua liberdade. Agora, só que hoje a minha proposta é outra. Os convites continuam existindo e os bares também continuam existindo, mas não me compraz mais. Então, qual foi a conclusão que eu cheguei? Que a cerveja não presta e o bar é ponto de sofrimento? Não. É que eu não sinto mais necessidade disso. Então, é um progresso que eu estou realizando na minha jornada como espírito imortal. Agora, né, assim, eu não gosto de falar de fofoca em relação à mulher, não, porque o homem é pior fofoqueiro do que mulher. Eu tenho prova irrefutável disso. Mas o que é mais prazeroso? Ficar na janela, tomando conta do vizinho que está chegando tarde, ou da vizinha que não saiu com a mesma roupa 3 dias seguidos, ou fazer as minhas tarefas domésticas, porque hoje em dia a mulher não tem, poucas têm aquela situação de ficar em casa como do lar, né? 90%, 99% das mulheres também vão à luta de conquistar um pão melhor. Então, hoje em dia, a mulher que se dedica a cuidar da vida dos outros, deixa dela desandar. O que a doutrina está me falando? Que a partir do momento que eu mudo o meu comportamento, eu estou começando o processo de amar a mim mesmo. O processo de amar a mim mesmo não é me afastar daqueles que eu julgo que me fazem mal. Porque tem uma frase de Khalil Gibran Khalil, aquele poeta libanês. Khalil Gibran Khalil, né? Ele diz assim: o divino mandou amar os inimigos. Obedeci, comecei a me amar. Porque não existe inimigo maior do que eu mesmo. Sabe? E é muito mais fácil eu encontrar as dificuldades que eu percebo no outro. Fulano não gosta de mim, fulano fala mal de mim. Eu gosto muito da frase que Joana de Ângeles usa naquele livro O Homem Integral. Ela fala que a partir do momento que eu identifico o erro do meu semelhante, eu estou perdendo a oportunidade de corrigi-lo em mim. Porque o mestre fala: se o teu olho é bom, todo o teu corpo é luz. Então, se eu consigo olhar para Deise e encontrar as virtudes da Deise, o que eu estou falando?
o meu olhar para Deise mudou. E como é que eu olho normalmente? Álvaro hoje aqui deve estar apanhando, sofrendo. Sabe? Por quê? Porque o meu conceito de buscar o Evangelho de Jesus é só quando eu estou em sofrimento, quando eu estou com um problema. Sabe? E a minha proposta que Jesus me oferece é o quê? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos... Eu peço a Deus, sabe o que, Luciana? Que eu nunca encontre aquele irmão que fez um poema de pegadas na areia. Eu não quero encontrar ele. Porque eu digo que aquilo não existe, aquilo é mentira. Porque não há possibilidade, diante das dificuldades que eu enfrento na minha vida, Jesus me pegar no colo e me carregar, porque não é a proposta dele. Ele diz que vai me aliviar, não vai me carregar. Ele diz que vai me dar coragem para eu enfrentar as dificuldades que eu criei, porque tem as causas anteriores e atuais das aflições. Capítulo 5 do Evangelho. Se eu estudo, eu vou entender os momentos que eu estou enfrentando. Mas Jesus não me promete carregar no colo. Jesus promete me aliviar das dores, das dificuldades que eu enfrento, para que eu, enxergando mais à frente, eu possa me libertar. Certa vez tem um irmão passando por uma grande dificuldade na vida dele, de lado emocional, financeiro, social, tudo que tinha direito, né? Acertou na mega cena dos problemas, né? Tinha tudo. E aí ele começou a lamentar-se, dizer que ele não via uma luz no fim do túnel. Quantas vezes a gente se sente assim? Aí sabe o que o benfeitor espiritual falou para ele, meu Deus? É porque você só está olhando para o seu umbigo. Você está? Vai ver o que está ali na frente? Se você levantar a cabeça, vai ver que sempre tem uma luz no fim do túnel chamada Jesus de Nazaré. Por todas as dificuldades que você possa enfrentar na vida, o único que não te abandona é Jesus. Teu marido, tua esposa, teus filhos, teus irmãos podem te abandonar. E sabemos de diversas histórias de pessoas que enfrentaram essas dificuldades do abandono do grupo que ele está inserido. Mas o mestre não. O mestre não. Sabe por quê? Porque Jesus sabe praticar o amar ao próximo como a ti mesmo, porque ele exerceu isso. E quando o sacerdote pergunta a Jesus qual o maior mandamento da lei, é 9 horas? Acho que está claro. Quando o sacerdote, eu fico preocupado, porque eu fico distraído, eu não olho para o relógio. Sabe? Tem casa que o pessoal faz de uma forma bem sutil, né? Bota uma placa, lá. Tem uma casa lá no Recreio chamada SEMA, né? Centro Espírita Maria Angélica. Aí eu fui fazer palestra lá, aí tinha uma moça, sabe aquela menina que fica no ringue de luta? 10 minutos, ela andava para lá, andava para cá, lá no final do salão. Eu falei, impossível não ver, né? Eu falei, não, porque aí não distraiu. Aqui não tem. Bota o Wilson ali. Eu vou providenciar. Ou o álbum também. Aí, quando Jesus fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Que é os 2 mandamentos. Sabe em que circunstância aconteceu esse enunciado de Jesus? Vou rememorar para a gente. Jesus estava lá, você vai lembrar dessa história. Jesus estava lá em Cafarnaum, mas não é porque ele estava lá não, porque ele não tinha essa bola toda de estar lá não. Estava lá em Cafarnaum, mas Jesus fala assim para os discípulos: eu preciso comer essa Páscoa com vocês. Aí os discípulos falaram que a Páscoa era uma das 3 grandes festas judaicas que todo judeu tem que participar, não é opcional, é da lei. Aí Jesus fala, mas eu preciso comer essa Páscoa em Jerusalém. Aí o discípulo, não, mestre, tudo bem. Aí você vai lembrar agora. Você está em Maricá. Aí eu falo assim para Ilson, vamos até Friburgo comigo? Aldeia longe, hein? Não, mas vamos lá, Ilson. Tá legal. Aí eu falo, peraí, até. Aí tu fala assim, tá abusando da amizade. Mas antes, Jesus fala, eu tenho que passar pela Samaria. O caminho de Cafarnaum para Jerusalém, margeando o Jordão, era o caminho mais rápido. Era 1 dia e meio de caminhada. Ou seja, o judeu não caminhava à noite. Ele caminhava dia, escurecia, ele parava e acampava onde pudesse. E no outro dia ele caminhava. Então eram 12 horas mais 6 horas de caminhada. Até de Cafarnaum até Jerusalém, pelo margeando o Jordão. Mas quando Jesus fala que vai
precisa passar na Samaria, é o caminho que eu e o faria daqui até Friburgo a pé, mas passando por Macaé. Sabe? Da outra vez você falou, mas não vou mesmo. Foi mesmo que você falou isso? Está andando até hoje. Aí, sabe? Então tinha que ir por Macaé. Faz diferença danada. E além do que, lá em Macaé tem 15 pessoas que o Wilson deve um monte de dinheiro. Ele quer passar lá. Não sabe onde eu estou, né? Não sabe que eu estou aqui em Maricá, eu vou lá para eles me verem que eu estou devendo. Aí a proposta é essa, por quê? Porque os samaritanos e os judeus não se davam muito, não tinha nenhum afeto. Por quê? Porque quando as 12 tribos de Jerusalém se separaram, 10 tribos foram para o norte e 2 tribos foram para o sul, a tribo de Jeremias e de Judá, que deu origem ao termo judeu, que hoje é empregado para o povo de Jerusalém. Então, as 10 tribos que foram para o norte, delas derivaram os samaritanos. E qual era a grande encrenca do judeu com o samaritano? Porque os samaritanos, eles se misturaram com o povo pagão e tiveram famílias, tiveram filhos dentro daquele processo de miscigenação que até hoje é feito no planeta para que haja ao desenvolvimento populacional. E eles tiveram a petulância de criar lá no Monte Moriá um templo, porque eles não queriam em Jerusalém, para poder não dar confiança ao judeu, eles fizeram um templo lá no Monte Moriá, que era onde os samaritanos adoravam Deus. E aí, quando Jesus fala que precisa passar para lá, aí ele falou assim, pô, mas isso vai criar uma encrenca, a gente vai lá, ninguém gosta da gente lá. Mas João, né, falou assim, mestre, eu vou na frente para arrumar abrigo para a gente, porque Jesus não andava sozinho, só andava de galera, né? Porque eram os 12 apóstolos, mais um número triplicado de mulheres. Porque você olha aqui, quantos meninos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Marido não conta. E meninas, quanto temos? 3 vezes mais. Então, sempre foi essa proporção. Sempre tiveram mais mulheres buscando a sua transformação moral do que os homens, que são mais remitentes nesse processo. Aí tem que reencarnar como mulher para aprender a ser mais amável, mais sensível, tudo mais. Então, quando aí João fala assim, não, vai eu e André à frente para arrumar filhos para o Senhor. Jesus falou, tudo bem. Quando chegou lá na Samaria, João falou assim, mestre, ninguém quis dar abrigo para a gente. Tem até hoje, uma norma de conduta para os povos lá do Oriente Médio, que todo andarilho tem direito a abrigo. Eu fico na casa do Vanderlei. Masterman, né? Masterman, da Ana Cláudia cuida bem. Então, todo andarilho tem direito a abrigo. Caso o Vanderlei e a Cláudia não me dessem abrigo, na cultura da época, eu podia pedir aos céus que caísse fogo sobre a casa deles. Por isso que eles aplicam, né? Né? É por ameaça. Aí João fala o quê? Mestre, ninguém quis nos dar abrigo. Podemos pedir fogo do céu para acabar com todos os samaritanos? Já resolveu o problema todo, né? Matava todo mundo queimadinho, torrado de churrasco de samaritano. Aí Jesus dá a primeira lição a João e fala assim, João, o Filho do Homem veio para salvar e não para exterminar. Então não adianta pedir Jesus para jogar uma praga sobre o companheiro que o mestre não joga. Não adianta pedir Jesus para tirar aquela pessoa da minha frente, porque ele não tira, porque a pessoa está na sua frente para que você exercite o amor ao próximo, como você deveria amar você mesmo. E aí ficaram lá na Samaria, tem aquela passagem da mulher samaritana, que não vamos entrar naquele detalhe, e depois, no outro dia, Jesus empreendeu a sua caminhada, chegando em Jerusalém, 4 dias depois da saída lá de Cafarnaum. Quando Jesus chega em Jerusalém, aí tem aquela festa que hoje os nossos irmãos católicos comemoram como domingo de Ramos, não é? Jesus manda pegar o filho de uma jumenta, tudo mais, aquela situação toda. Humberto de Campos tem uma página interessante na reportagem de Areituma. Ele diz que quando o burrinho, levando Jesus, entrou na cidade, aquele horroroso todo, usando o filho da Davi, o burro deu um sorrisinho. Aí Pedro falou assim, a festa não é para tu não, burro, é para Jesus. Aí, a gente muitas vezes sabe assim.
A gente chega na casa espírita e acha que toda a espiritualidade está concentrada no meu problema, os outros que se dane, mas o meu problema é maior. E quando aí a Luciana fala assim, vamos fazer uma prece por todos, não todos não, só eu preciso. Eu cheguei aqui cedo para isso. Bom, você tem que ver meu problema, que é muito grave. Total. Ou então, assim, hoje está aqui, quem vai fazer a prece hoje de encerramento? É o Evaldo. Não, Evaldo não, chama outro. Porque assim, com mais capacidade, né? Com mais amor no coração, porque a gente começa a escolher. Então a gente muitas das vezes é o burrinho, que acha que toda a festa da espiritualidade é direcionada para nós em particular, não para todos, para nós em particular. E aí no caminho, Jesus chega onde desce do burrinho, acaba aquela festa todinha, o sacerdote propõe isso a ele. Mas você tem que lembrar que Jesus está há 4 dias caminhando, sem alojamento, sem alimentação adequada, sem água adequada, sem sono decente. 4 dias. E o sacerdote não pergunta a ele se ele quer uma água, se ele quer uma alimentação, se ele quer um descanso. Ele propõe, pergunta a Jesus qual o mandamento maior. Entendeu qual assim, uma das diferenças básicas entre nós e Jesus? Porque quando a gente chega aqui na Calói, dependendo da dificuldade que a gente encontra, e eu chego aqui e eu falo assim, Luciana, eu não estou bem. Aí a Luciana, que percebe a minha dificuldade, fala assim, vai lá tomar um passe. Aí eu falo assim, passou na minha frente, cadê a ordem dessa casa? Não tem mais regra aqui não. Afinal, agora todo mundo mexe aqui na orientação da casa. Por que eu não paro para pensar na dificuldade do outro primeiro? Empatia, né? Olha, eu vou falar para você uma coisa, Luciana, eu assim falo de meu coração mesmo. Eu tenho muita dificuldade como o termo empatia é empregado no movimento espírita. E muitas das vezes a empatia é colocada assim. Quando a Cláudia, tudo bem? Ela, poxa, não está muito legal não, eu não sei como você se sente, porque eu não quero dar atenção. Então eu uso como desculpa esse distanciamento. Eu sei o que você está passando, é impossível você saber o que o outro está passando. Pode passar pela mesma dificuldade, mas a representação é individual, não há meios. Certa vez uma pessoa chegou perto de Chico e falou assim, Chico, meu filho de 16 anos, garoto saindo de casa, ele trabalhava na parte da manhã, estava na parte da tarde, quando ele está chegando no trabalho de bicicleta dele, um carro de governado veio, atropelou e ele desencarnou. E ela falou, claro, isso aos prantos. Sabe o que Chico falou para ela? Abraçou ela e chorou junto. Porque não tem o que você falar. Não tem frase que vai confortar o coração de uma mãe numa situação dessa. Então eu tenho dificuldade como a empatia é aplicada muitas das vezes no movimento espírita, porque empatia para mim é quando Jesus fala assim, faça ao teu semelhante aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Aí é empatia. Porque se eu estou triste pra caramba por um problema que eu estou passando, mas eu vejo que o Júlio também não está muito feliz, eu esqueço de mim e dou um abraço nele que eu gostaria de receber. Aí é empatia. Porque quando eu falo assim, eu sei algo que você está passando, é mentira, gente. Não há meios de você saber. Se fosse isso, não tinha espiritualidade para nos orientar, porque eles sabem muito mais do que a gente. Não é? Quando um benfeitor dá uma mensagem para a gente, orientando a gente, ele quer dizer o quê? Olha, eu estou falando para vocês se virem e façam do jeito que vocês quiserem. Não! Eu estou mostrando para vocês, o benfeitor falaria, né? Eu estou mostrando para vocês que seguindo essa orientação, enfrentarão as dificuldades com mais coragem. Porque Emmanuel fala para a gente numa mensagem, se eu não me engano, está no Fonte Viva, ele diz assim, não há possibilidade de caridade sem a base do respeito. Sabe? Porque muitas das vezes eu entendo a caridade é falar no teu rosto aquilo que eu penso, e você que se dane. Sabe? Não respeitando a dor do outro, não respeitando aquilo que o outro está sentindo naquele momento. Porque quando Jesus fala que o mandamento maior, como está lá no primeiro mandamento da lei, amarás a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, Jesus está falando que é uma tríplice ação de amor a Deus. Na nossa casa, uma vez numa reunião mediúnica,
um irmão que eu classifico hoje como benfeitor. Eu classifico como benfeitor, que ele veio na condição de um irmão necessitado. E aí ele se apresentou como sendo de origem islâmica. Tá? De origem islâmica. E o dialogador, iniciando a conversa, falando sobre Jesus, então quando ele colocou a condição dele do Islã, o Islã entende que Jesus foi um grande profeta, mas não um Messias. O dialogador mudou a conversa, levou a conversa para Deus, que o Deus era o mesmo, não ia ter problema. Aí o dialogador falando sobre a lei de Deus e tudo mais, e o Espírito virou e falou assim: qual o primeiro mandamento da lei? Aí o dialogador falou: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, todo o teu entendimento. Aí o Espírito falou assim: Wilson, se você não cumpre o primeiro mandamento, os outros 9 são hipocrisia. Sabe, eu nunca mais esqueci disso. Se você não cumpre o primeiro mandamento, não adianta dizer que você não mata, não rouba, não deseja a mulher, o boi, o cavalo, o jumento do próximo, que você não fala palavras ofensivas a Deus, você não testa o amor de Deus. Tudo o restante é hipocrisia. Jesus, na condição de Rabone, que era acima de Rabi, o Rabi era aquele que conhecia a lei, o Rabone é aquele que exemplificava a lei. Bem diferente, né? Jesus tinha no punho da sua túnica 3 faixas, 2 azuis e uma dourada. E na fibra do seu vestido, na fibra, ele tinha uma faixa dourada e tinha uma anotação em hebraico da faixa. Sabe o que estava escrito ali? O primeiro mandamento. Quando Jesus fala assim: aprendei comigo que sou manso e simples de coração, leve o meu fardo, leve o meu fardo e o meu jugo é suave. Sabe o que é esse jugo que Jesus está falando? A gente às vezes interpreta como sendo aquela canga do boi, que o boi carrega, né? O boi de tração, é colocada uma canga para que os 2 bois vão para a mesma direção. A gente identifica aquilo. Para o povo hebreu, o jugo era o peso de um dos mandamentos da lei de Deus. Então os sacerdotes, eles colocavam como jugo da lei que eles tinham que seguir os 9 mandamentos, mas não colocavam o primeiro. Por quê? Porque o primeiro mandamento, só quem poderia ter o jugo do primeiro mandamento era quem? O Messias. Era só o Messias. Então, quando a mulher hemorroísa, ela tenta se aproximar de Jesus, toca onde? Em Jesus. Você lembra do texto? Nas fibras da sua túnica. Ela tocou lá na lei, no jugo da lei que Jesus representa. Então, para Jesus, ele cumpria o primeiro mandamento. O segundo era a consequência do primeiro. Porque se eu consigo amar a Deus de todo o meu entendimento, de toda a minha alma, de todo o meu coração, amar o próximo é a parte mais fácil. Entende por que a gente não consegue amar o próximo? Porque a gente não consegue amar a Deus na intensidade da proposta do Evangelho, na proposta da lei mosaica. Tá? Então, quando o sacerdote faz essa pergunta a Jesus, que aí no transcorrer dessa resposta, dessa anotação de Mateus, o sacerdote fala assim: quem é meu próximo? Vocês sabem quem são os próximos de vocês? Tem a parábola do bom samaritano. A gente não vai comentar agora, porque senão acaba meia-noite, né? Não vamos comentar. Mas a parábola do bom samaritano é aquela parábola do homem que caiu e tudo mais, que alguém passou, o sacerdote olhou, o espírito fingiu que não viu, né? Porque a toda hora que eu passo aqui, esse cara está pedindo dinheiro, pelo amor de Deus, que eu não vou trabalhar para dar dinheiro a ele. Não, você pode dar um bom dia, você pode desejar que Jesus abençoe ele, você pode dar um sorriso nele. Se você for muito corajoso, Luciana, muito corajoso, você pode dar um abraço. Pode dar um abraço. E muitas das vezes o teu abraço, para ele, vai ter uma representação tão profunda, porque que nem um amigo uma vez escutou que os garotos faziam malabares no sinal. Lá no Rio é muito comum isso, né? Você dava qualquer trocado. E aí o amigo parou o carro, não tinha como de fugir, né? Porque o sinal fechou na hora, né? Porque senão a gente, se não tem radar de avanço, a gente finge que não viu, né? Mas o amigo parou o carro e aí veio um jovem: pô, tio, dá um dinheiro aí.
Isso que um amigo conta, ele não tinha realmente nenhum trocado no bolso. Tinha uma nota de 50, mas também já é abuso, né, eu? Aí ele falou assim, cara, não dá, eu não tenho nada não. Ele, pô, tio, hoje é meu aniversário. Aí o amigo fez, sabe o que ele fez? Abriu a porta do carro e falou assim, cara, eu vou te dar um abraço e desejar que Jesus te abençoe nesse dia. O cara começou a chorar. Porque ele falou assim, poxa, eu não tinha ganho, e era no final da tarde, não tinha ganho nem um abraço, nem da minha mãe hoje no meu aniversário. Sabe como é que é fácil? Aí Jesus fala, aí o sacerdote falou, quem é meu próximo? Jesus conta a parábola do bom samaritano, e quando Jesus fala que aquele homem que veio, ele pegou o homem caído, né, e levou para uma estalagem, deu lá 2 moedas, 2 denários, e disse que quando voltasse ele completava caso faltasse alguma coisa, e aí Jesus pergunta assim, e a pergunta de Jesus é envergonhante para mim, que Jesus pergunta assim, quem se fez próximo do homem caído? Não é quem é o próximo, é quem se fez próximo do homem caído. E o sacerdote, revoltado, porque Jesus mudou o jogo, né? O sacerdote falou o quê? Aquele que teve misericórdia. Aí Jesus falou, vai e faça o mesmo, para que ganhes a vida eterna. Então, a questão de amar o próximo como a mim mesmo passa primeiro pela identificação de quem é esse próximo que Jesus está me propondo. É aquele que se apresenta para mim diante da dificuldade, ou eu escolho quem eu vou ajudar. Sério, vou ajudar o sério. Aí o sério não é meu próximo. O sério é aquele que eu me identifico dentro da minha dificuldade de me aproximar de outra pessoa. Então, quando Jesus questiona para a gente de quem nós nos fizermos próximos, aí começamos a entender que Jesus está falando que ele próprio, lembra da frase que Jesus fala? Tive fome e deste de comer, tive sede e deste de beber, estive doente, foste me visitar, estive preso, foste me ver. Ah, mestre, quando foi que fizemos isso? Quando fizeres a um dos mais pequeninos. Jesus, ele não quer aquela atitude de fogo de artifício. Sabe? Jesus quer que no silêncio da nossa oração, diante da inúmera dificuldade que eu esteja enfrentando, Jesus quer que eu proponha uma mudança no meu íntimo. Sabe? Que quando chega um irmão aqui e fala assim, olha, Luciano, eu quero que seja assim. Tem muito isso na casa espírita, né? Aqueles voluntariosos de momento. E você fala assim, tá bom, meu irmão, assim que for possível, vai ser do seu jeito. Porque eu tenho que mostrar para ele que o jeito que deve ter aqui é de Jesus, não é dos homens. Sabe? A proposta aqui da gente, de André Luiz, é que nós começamos a compreender que o nosso guia e modelo é um só, gente. É um só o guia e modelo, é Jesus. Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, o Evaldo vem aqui fazer uma palestra legal, mas não me segue não, que vai os dois para o buraco, que é um cego guiando o outro. É Jesus que fala isso. Eu tenho que chegar aqui, trazer a proposta do Evangelho e estimular em vocês a quê? Primeiro, conhecer o Evangelho de Jesus. Segundo, seguir o Evangelho de Jesus. Porque os Espíritos falam para Kardec, que Kardec questiona assim no livro dos Espíritos, eu acho linda a pergunta de Kardec. Deus tem oferecido à humanidade algum espírito que lhe sirva de guia e modelo? Oferecido. Deus não nos impõe. Por que eu vou impor a minha vontade a você? Por que tem que ser do meu jeito? E isso daí nos níveis mais variados. Porque chegaram perto de Kardec, eu gosto muito dessa parte, né? Está lá no livro Viagem Espírita, de 1872. Kardec chega numa cidade do interior da França, onde havia já um núcleo de estudo espírita, e um irmão fala assim, Kardec, se você chega numa casa, tem 2 irmãos discutindo sobre o mesmo assunto, 2 irmãos discutindo, qual que você dará mais razão? Aí Kardec fala assim, o que for mais caridoso. Porque muitas das vezes eu estou discutindo com você um assunto do Evangelho, a sua interpretação, a minha é outra, então se eu quero ser mais caridoso, eu me calo. Não para que você ganhe a disputa, mas que a nossa discussão não interfira neles. Sabe? Para que a minha, que eu não vou criar o quê? Clubismo. Não, eu sou a favor do Evaldo, não, eu sou a favor do outro. Por quê? Temos que ser a favor de quem?
Jesus. É o único, sabe? É o único. A casa espírita, ela não se sustenta baseada na opinião de uma única pessoa. Não se sustenta. Sabe por quê? Porque as opiniões, infelizmente, não sei quem implantou isso, tá? Mas a gente tem que desencarnar. E aí como que a minha... Mas, desculpe eu interromper, mas é por isso que Chico Xavier disse a seguinte frase, que se Kardec tivesse dito que fora do Espiritismo não há salvação, tinha procurado outro caminho. Justamente. Agora, quando eu falo assim, na minha casa, porque a gente nunca paga nem a luz da casa, mas é minha, você já percebeu isso? Né? Na minha casa é do meu jeito. Como assim? Ou você fez uma casa para você, ou você fez uma casa para Jesus. Porque, recentemente, numa mensagem, o benfeitor falou assim, o que forma uma casa espírita? São as paredes ou somos nós? Entende? Então, o meu olhar para o outro tem que ser um olhar diferenciado. Não é mais o olhar da minha vontade. É o olhar assim, a minha vontade é que as cadeiras fossem toda branquinha. Pô, legal, pode comprar, a gente ajeita a doação, né? Não, eu estou dando ideia só, não é para eu fazer não. Sabe? Só para encerrar, eu lembro de Antônio Milé. Antônio Milé, um grande propagador da doutrina espírita, cego de nascença, ele que instituiu os livros em braille dentro da comunidade espírita do Brasil. Antônio Milé que falava assim, na casa espírita tudo é de graça, mas nada é de graça na casa espírita. Então, quando a Luciana falou da rifa, 5 reais, né? É uma vergonha. Entendeu? Uma rifinha tá aí. Entendeu? Quantas faltam, Luciana? 60. Aí são o quê? 30 aqui, cada um comprando duas, resolve o problema hoje. Sabe? Porque nós chegamos aqui, Wilson, a gente não está preocupado. Imagina se o ar-condicionado estivesse funcionando. Estava todo mundo ferido, não estava? A porta fechada, tá? Mas sem ar-condicionado. Sabia que tem que pagar a conta de luz? Olha que absurdo, né? O governo, né? Não podia isentar as casas espíritas de conta, mas não isenta. Então, a casa espírita ela é formada pela gente, por nós. Mas formada por nós para quê? Para um dar mão ao outro. Que aí só assim nós amaremos uns aos outros, como é a proposta do mestre. Porque senão a gente vai continuar naquela visão ainda indefinida da empatia. Sabe? Poxa, eu estou tão chateado que o Wilson não está bem hoje, mas eu vou para casa de um tranquilo. Né? Vai continuar. O problema é dele, não é meu. Sabe? Então, a proposta do Evangelho, gente, é da modificação. Repentina? Não, acabou o tempo. Não, sabe por quê? Porque só quem transformou a água em vinho foi Jesus. Nós, se quisermos tomar vinho, não adianta encher o copo d'água e ficar rezando para ele virar vinho, não. Vai ter que plantar a semente, esperar crescer a barreira, vai brotar a uva, vai amadurecer, tu pega a bendita lá, joga no chão, começa a pisar a bichinha, bota num tacho e deixa fermentando lá para virar vinho. Não, uns 10, 12 anos, é coisa rápida. E nós queremos que na casa espírita seja estar lá de Deus. Então eu não aprendi a amar a Deus sobre todas as coisas, nem o próximo, como a mim mesmo. Graças a Deus.